E NFPs. Normalmente são algo como fadas açucaradas que se derretem com 2 pingos d'água, góticos trevosos, depressivos que não se importam com nada na vida, já que tudo vai acabar em algum dia, mas na verdade isso só é uma desculpa para que eles não precisem fazer nada, já que são extremamente dependentes, vagabundos e preguiçosos. Ou eles podem ser também artistas mal compreendidos, que só veem a vida por outros olhos, choram, se cortam e assistem hentai de My Little Pony nos domingos. Sim, eles são furries. NFPs apresentam uma face calma e agradável para o mundo. Eles parecem ser tranquilos e pacíficos com desejos simples, mas por dentro, o NFP sente intensamente a sua vida. No entanto, eles não tendem a compartilhar muito essa intensidade de sentimento com ninguém. Eles tendem a ser mais reservados em expressá-la e reservam seu amor e carinho mais profundos para algumas pessoas pouco selecionadas. Eles são descontraídos, são solidários e carinhosos em seus relacionamentos mais próximos. Eles podem ter uma certa apreensão para as causas e grupos sociais e grupos mais alternativos, sentindo uma preocupação genuína e carinho por esses pares. Podem ser um pouco lentos para confiar nas outras pessoas e um tanto quanto cautelosos no início de um relacionamento, mas se tornam ferozmente leais quando estiverem comprometidos e podem expressar-se um pouco melhor depois de um tempo. Os NFPs são geralmente adaptáveis e bem simpáticos, a menos que um dos seus princípios tenha sido violado. Quando isso acontece, o NFP simplesmente para de se adaptar e se torna um grande defensor da sua causa ou do seu valor corrompido. Esses princípios do NFP são formados pela FI, o sentimento introvertido dominante. A FI se manifesta como uma bússola moral, que aponta a direção que deve explorar e seguir. Faz com que o NFP julgue o mundo como certo ou errado, como bom ou ruim, numa perspectiva de clivagem pessoal e que pouco é compartilhada com as outras pessoas. Faz com que o NFP sempre pondere as coisas antes de fazer qualquer coisa. Numa frase, a FI dominante seria: devo decidir como me sinto e onde estou sobre as questões antes de chegar a uma conclusão sobre o que fazer. A intuição extrovertida auxiliar vem para ajudar nessa indecisão da FI, mas não como uma forma de tomar decisão, porque a NE é uma função de percepção, então ele ajuda o INFP a perceber e se expressar nesse mundo. Ele vê o mundo pelas suas infinitas possibilidades, que surgem para apoiar e expandir esse pensamento e essas decisões do FI. Essa é a característica que pode fazer os INFPs gostarem de coisas mais alternativas, de coisas mais controversas e abstratas e pouco convencionais. É o que dá a eles os seus lados mais artísticos e também os fazem imaginar 1001 cenários sem nunca realizar nenhum deles. O monólogo do NE auxiliar seria algo como: eu vejo 1 milhão de maneiras diferentes para se olhar para esse conceito que venho analisando e quero considerar todas elas. Então, enquanto o FI define os valores e a NE expande a imaginação deles, a SI vem como uma forma de dar profundidade a esses valores. É como o J.R. Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, ele era um INFP. Então ele fez esse mundo super fantasioso e fantástico, mas sempre que ele vai descrever esse mundo, ele dá todos os mínimos detalhes dessas fantasias. Por ser uma função infantil, às vezes, pode fazer o INFP dar muita atenção em detalhes que são extremamente irrelevantes, como talvez se lembrar de situações que aconteceram com eles no passado e nunca conseguir desapegar disso. É o que faz os INFPs chorarem de noite e não conseguirem dormir direito. Então, como função terciária, a SI dá uma percepção introvertida das coisas e se manifesta como uma propensão à nostalgia, imaginando o passado e relembrando mil coisas, mas de uma forma muito pessoal na perspectiva do INFP. O monólogo do SI terciário seria algo como: examinarei como a minha nova experiência ou teoria se compara com as minhas experiências passadas ou maneira de entender o mundo. Enquanto a FI se preza pelas emoções, pelos valores e princípios, a NE em ver essas possibilidades e o SI em dar detalhes para as coisas, o INFP acaba tendo pouco espaço para ação e organização no mundo. A função inferior, o pensamento extrovertido TE, se manifesta como essa incapacidade de colocar os desejos ou planos externos em movimento. É uma função associada com a autoeficácia. A autoeficácia é uma noção do indivíduo poder fazer as coisas no mundo. E quando essa autoeficácia baixa, a autoestima do INFP também pode ser baixa. Pois se ele não acredita ser capaz de fazer as coisas no mundo externo, ele acaba perdendo a sua validação
interna, sua validação de si mesmo, precisando buscar nas outras pessoas por esse direcionamento, o que pode levar o INFP a ser facilmente controlado e manipulado por pessoas não tão bem intencionadas. Mas também pode fazer com que o INFP queira delegar essa ação para as outras pessoas, queira delegar as suas emoções para as outras pessoas, para que elas tomem conta dele ou delas. De certa forma, os INFPs acabam sendo extremamente dependentes. À medida que o TE amadurece, o INFP ele se torna cada vez mais capaz de obter esse feedback externo de uma forma mais saudável. Não por pedir validação dos outros, mas por ter a capacidade de expressar os seus pensamentos, de expressar as suas emoções e essas suas percepções de mundo aos outros de uma maneira direta e lógica, ou por meio da sua arte. O monólogo do pensamento extrovertido inferior seria: tenho muitos objetivos que quero realizar, mas muitas vezes tenho dificuldade em colocá-los em movimento de uma forma tangível. Eu tenho medo de ser visto como incompetente pelos outros. Para superar isso, os INFPs deveriam apreciar usar melhor a sua abertura e a sua intuição, por essa ser a forma deles se expressarem para o mundo. Para desenvolver isso, os INFPs deveriam passar mais tempo com os outros tipos mais extrovertidos e intuitivos, expressivos como os ENTPs, ou os ENFPs, que por terem intuição extrovertida, podem ajudar o INFP a se expressar melhor à sua maneira e sem julgamentos. No entanto, os tipos que melhor se dão com eles tendem a ser, em especial, os ENFJs e talvez os ESFJs, que, devido ao sentimento extrovertido, sabem se comunicar com os INFPs de uma forma harmoniosa. E se você tiver dúvidas se você é realmente ENFP, aqui vão algumas comparações com outros tipos. Os ISFPs se diferem dos ENFPs por serem mais físicos. Eles se expressam mais pelos seus corpos, com tatuagens e danças e arte pós-moderna. Eles também podem parecer serem um pouco mais sem educação, enquanto os INFPs são mais educados e afáveis, são essa bolinha rosa, por assim dizer. Os INTPs, eles preferem entender como as coisas funcionam, mais do que sentir o que essas coisas proporcionam. Os INFJs, diferente dos INFPs, são bem mais espirituais e mais propensos a criarem as suas religiões. E os INFPs usam crack e outras drogas pesadas, enquanto a única droga que os INFPs tomam são antidepressivos e animes. Na ficção, são personagens como Ikari Shinji, Luna Lovegood, a Feiticeira Escarlate e o Darwin Watterson. Na vida real, são como o Kurt Cobain, Vincent Van Gogh, Keanu Reeves e o Coringa. Eu recomendo muito que vocês vejam esse site com mais pessoas e personagens, porque é realmente uma das personalidades mais incríveis da ficção. Mas apenas na ficção, é claro. Enfim, esses foram os INFPs.